Você pretende continuar a encarnar na Terra nas próximas décadas? Qual o cenário que nos aguarda com o avanço da transição planetária? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo e este é mais um vídeo respondendo as perguntas que vocês deixam aqui nos comentários. Os vídeos de perguntas ocorrem sempre às segundas-feiras e os vídeos com temas específicos às quintas-feiras. A primeira pergunta de hoje é do Anselmo Castanheira. Áureo, eu não entendo como pode nascer mais pessoas do que morrem. Qual o significado e o porquê disso? Anselmo, realmente este argumento é muito utilizado até por pessoas que não acreditam em reencarnação. Como pode hoje haver mais pessoas encarnadas do que há 1000 anos atrás, sendo que são as mesmas almas que estão voltando? Mas precisamos levar em conta duas coisas. Primeiro é que existe uma população desencarnada muito grande. No livro Roteiro de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, já há algumas décadas, deu essa proporção de que para cada encarnado haveria 3 desencarnados na atmosfera espiritual da Terra. Por isso já faz muito tempo. Hoje essa proporção pode ser ainda maior, de 1 para 5, se naquela época era 1 para 3, ou até mais. Não temos este número exato, mas a população desencarnada é muito maior. Principalmente porque o planeta Terra está recebendo, e mais ainda nesta fase de transição planetária. Você quer saber o que é a transição planetária? Temos uma playlist no canal exatamente com esse título. Então, nesta fase de transição planetária, o planeta está recebendo muitos espíritos provenientes de outros planetas interessados em aproveitar este ambiente muito propício para o crescimento espiritual que a Terra está oferecendo. Então, muitos seres aqui estão como a primeira encarnação. Então, este ambiente espiritual da Terra é muito mais populoso, mas aqui os encarnados também estão atingindo um número enorme. No dia 15 de novembro de 2022, a Terra atingiu o número de 8 bilhões de encarnados. Atualmente nascem, por minuto, cerca de 200 bebês, se você pegar todo o planeta Terra, por minuto. As projeções mostram, projeções das organizações das Nações Unidas, mostram que a população deve chegar em 2087 a 10 bilhões de pessoas, quando ela começa a se estabilizar e em seguida começa a cair. Mas nem todo mundo concorda com essas projeções. Alguns economistas apontam que por volta do final do século XXI, o número de pessoas deve ser a metade do que temos hoje, cerca de 4 bilhões. Isto porque as taxas de natalidade não param de cair, principalmente nos países mais ricos, até pelo nosso estilo de vida. Muitas pessoas estão tendo menos filhos ou muitas optam por nem ter filhos, então a população está caindo e a taxa de fertilidade dos homens, já está documentado isso, é um fenômeno científico já concreto. A taxa de fertilidade dos homens hoje é muito menor do que há 5 décadas atrás. E ainda não se sabe ao certo o que está causando isso, se é o nosso estilo de vida moderno ou algum outro fator que está incidindo na taxa de fertilidade dos homens. Mas o fato é que podemos chegar já em 2100 com uma população muito menor, população encarnada. Isso, de certa forma, é coerente com o cenário de transição planetária, porque estamos vivendo justamente um período em que convivem duas populações. Convivem aqui seres que já estão vibrando num patamar de uma Terra que vai passar para um outro degrau na hierarquia dos mundos, chamado mundo de regeneração. Esses espíritos já vibram numa consciência diferente, já nutrem valores diferentes, já são mais comprometidos com o bem,
já conseguem viver não apenas para si, mas pensando no seu impacto nos ambientes e nas coletividades. E seres que continuam vibrando da mesma forma, pensando apenas nos próprios interesses ou de seus familiares mais próximos, e até fazendo mal conscientemente ou se entregando a todo tipo de vício do corpo e da alma. Estes seres vão ser alocados em outros mundos, mundos mais primitivos, não por punição, mas apenas para que continue a viver num cenário que lhes dê total oportunidade de extravasarem o seu modo de ser e aos poucos irem despertando. Como esta população dos que vão ficar tende a ser bem menor, é natural que o número de encarnados nas próximas décadas, nos próximos séculos, ele comece a uma tendência de queda. O que para o planeta vai ser muito bom, porque a nossa geração atual está exaurindo o planeta em termos ambientais. O número de encarnados muito alto também, embora a Terra, isso, e já há estudos também que mostram isso. Se houvesse uma maior proporcionalidade, uma maior justiça social, uma maior fraternidade, a Terra poderia facilmente dar conta de um número ainda maior de encarnados, com um consumo ambiental consciente, um consumo mais apropriado aos recursos que o planeta pode oferecer. Mas no ritmo atual, no estilo de vida que nós temos, nós iríamos exaurir o planeta rapidamente, talvez num ponto sem retorno. E uma das tarefas que teremos no mundo de regeneração é justamente cuidar para que o meio ambiente se recupere de tudo o que aconteceu nesta fase que estamos vivendo, que infelizmente ainda deve se prolongar por mais algum tempo. Sabedoria divina é muito sábia e provê exatamente o que é necessário. Então, o processo de transição planetária vai ser essencial para que o planeta se recupere, de modo que os espíritos que estão sobrecarregando o planeta vão ser naturalmente alocados em outros mundos. A próxima pergunta é da Ângela Mansur. Sobre transição planetária, as projeções mostram que os países mais populosos serão a Índia, a China, os Estados Unidos e o Paquistão. São nações com costumes e religiões muito diferentes dos nossos. Como ficaria a população destes países na década de 50? Elas seguiriam as projeções de aumento populacional, com exceção da China, que já vem apresentando uma tendência de queda desde já. Isso vai ocorrer em âmbito mundial um pouco mais para frente. Agora, Ângela, com relação aos costumes, eles serem diferentes, isso não vai ter impacto, porque uma das grandes características da Terra que iremos construir com o avanço da transição planetária é justamente saber lidar bem com essas diferenças. Não ver o outro diferente como algo estranho, como um adversário, mas nos sentirmos todos como compondo uma grande família humana. Isto iremos construir um mundo com grande fraternidade. Grandes mudanças aguardam a humanidade da Terra para os próximos séculos. Queremos nós estar aqui para fazer parte delas. Será um marco muito grande na nossa evolução. E não são os costumes, a cultura, o que determina se um espírito vai ficar aqui ou não. São os valores que ele traz em seu dia a dia, os seus princípios, a forma como ele se conduz, suas ações, seus pensamentos, suas opiniões, como ele reage aos fatos, a sua vibração, numa palavra, a sua sintonia, vai dizer. Existem até tecnologias no mundo espiritual que conseguem medir se você já tem a sintonia, já atingiu a vibração necessária para continuar aqui no mundo de regeneração, que ainda estamos em transição. A regeneração plena ainda não começou. Estamos num período de transição em que duas gerações se confundem. Isso talvez explique muitas coisas que estamos vendo, um período de grande caos e confusão, e ainda deve ficar assim por algum tempo. Tenhamos paciência,
porque justamente é na hora mais escura da madrugada, é aquela que precede a aurora. Próxima pergunta é da Fátima Lúcia de Carvalho Freitas. Será a Terra um planeta umbralino? Pois é, Fátima. Pelo padrão que nós temos visto ultimamente, a Terra ainda está como um planeta umbralino na sua classificação. Creio que sim. Ainda estamos vendo uma maior prevalência de sentimentos hostis, de todo tipo de desequilíbrio, de várias ordens, mas há muitas pessoas já engajadas em transformar esses quadros. Nos livros do André Luiz, em muitos livros eles se referem à região dos encarnados, quando eles estão se aproximando da crosta, como uma zona de neblina, porque as emanações psíquicas dos encarnados formam uma densa camada que envolve todo o planeta Terra. Isso influencia até o nosso próprio bem-estar atualmente. A gente nem percebe, a atmosfera fica muito densa e carregada, que nós já estamos até acostumados, mas a vibração do planeta Terra é realmente muito densa, mas isso deve ir mudando aos poucos, não vamos perder as esperanças, ao contrário, nos tornarmos agentes da mudança. Porque um de nós, apenas um, que esteja vibrando alto, vibrando no bem, vibrando na luz, vibrando na esperança, mesmo com os nossos desequilíbrios, não tenham dúvidas que nós temos condições de neutralizar as cargas negativas de muitos seres. Então, vamos ser agentes de transformação deste quadro umbralino, como a Fátima coloca. Um outro inscrito que se identifica apenas com a letra R pergunta assim: o futuro do planeta Terra me assusta. O avanço moral não deveria vir primeiro que o tecnológico? Olha, no Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos ensina que o avanço intelectual ele até precede o avanço moral, porque ele nos dá discernimento, nos dá condições de fazer melhores escolhas. Agora, em perspectivas coletivas e sociais, realmente, quando o avanço tecnológico não é acompanhado pelo avanço moral, que nós estamos vendo acontecer aqui diante dos nossos olhos, a tendência é que o planeta entre em autodestruição se nada for feito. E é por isso que o período de transição planetária é extremamente necessário, porque se continuassem aqui espíritos com o mesmo padrão por tempo indeterminado, com os mesmos costumes, com os mesmos hábitos, a Terra entraria num ponto de não retorno. A própria ciência já nos alerta todo dia sobre isso, que se continuarmos vivendo com os mesmos padrões de hoje, estamos plantando consequências muito sérias para as próximas gerações. Mas este processo de transição deve colocar aqui uma nova geração de espíritos com outros valores que vai transformar a realidade em níveis que nós ainda não conseguimos conceber. O Braddock Rock, lá da cidade de Araruama, no Rio de Janeiro. Se há uma evolução espiritual, por que reencarnar na Terra novamente? Por exemplo, Chico Xavier e André Luiz, por que não reencarnam em um planeta mais avançado? Teriam ainda débitos pendentes? Bom, quando um espírito atinge um nível evolutivo que ele ultrapassa a evolução média daquele planeta, de modo que aquele planeta não tem mais lições a lhe passar, ele com certeza vai ser convidado a habitar outras comunidades do universo. Com certeza o próprio Chico já teria condições de fazer isso. André Luiz provavelmente ainda vai ter que reencarnar, alguns dizem até que ele já reencarnou. Mas o fato é que nós que estamos aqui, às vezes temos aquela sensação, não somos daqui. Somos sim. Se estamos aqui reencarnados é porque o planeta Terra ainda tem algo a nos oferecer. E há seres que avançaram muito, que já chegaram nessas condições de encarnar em outros mundos, mas optam por ficar aqui para ajudar seus irmãos e irmãs
em evolução espiritual. O próprio Dr. Bezerra de Menezes fez isso. Poderia já estar encarnando em outros mundos, mas ele optou por continuar aqui enquanto houvesse um grito de sofrimento na Terra. Ele se colocou à disposição para estar entre nós, ajudando sem parar. E o Joel Albuquerque, ele gostaria de saber sobre os indígenas. Estamos no século XXI e ainda temos grupos de índios isolados, sem qualquer contato. Por que ainda reencarnam espíritos nessas condições? Não há evolução para os indígenas? Joel, a gente tem visto nas últimas semanas estes tristes acontecimentos lá com os Yanomamis, na região do extremo norte do Brasil, que foram severamente, desumanamente impactados pelo avanço do garimpo ilegal. E diante da selvageria que o homem branco impôs a estes povos, não só neste exemplo, mas em tantos outros, será que o homem branco pode se colocar como mais evoluído? É uma reflexão que fica aí pra gente. É claro que nestas comunidades de povos indígenas existem espíritos ali inexperientes, alguns em suas primeiras encarnações na Terra, alguns com suas primeiras encarnações no reino hominal. Mas aqui, na nossa civilização, também existem esses seres que demonstram estar nesta condição pelo seu extremo apego aos instintos. Isso é o que mais os caracteriza. Mas não tenhamos dúvida que nessas comunidades também encarnam seres muito avançados, espíritos muito experientes que optam por encarnar nestas comunidades onde a vida é muito mais ligada à natureza por uma série de fatores. Às vezes por missão, para auxiliar, às vezes porque se identificam com este tipo de experiência, às vezes porque têm vínculos, pessoas que amam muito ali encarnadas e querem ajudar. Muitos de nós às vezes pedimos também para nascerem em comunidades de povos originários, onde podemos vivenciar às vezes encarnações com esta proximidade à natureza, num outro ritmo, uma vida muito mais tranquila, mais cheia de significado, com laços comunitários muito mais fortalecidos. Isso pode ensinar muito para um espírito que às vezes pede para isso, ou seus guias identificam que isso seria necessário naquele momento para a sua experiência. E há sim evolução para os povos indígenas, mas não podemos deixar de considerar que eles foram muito prejudicados, foram dizimados pelos europeus quando aqui chegaram na América, e esse padrão se repete também em outros continentes. Isso com certeza prejudicou muito a sua trajetória natural de evolução. Mas fica esta reflexão: será que nós, o homem branco, pode se colocar em posição superior aos povos indígenas pelo que vem fazendo com eles e com o próprio planeta Terra? Vou deixar na tela final um vídeo que eu falo sobre transição planetária, ideias que defendemos que podem nos levar ao exílio planetário. E também um outro vídeo em que falo sobre indígenas, sobre caboclos, sobre preto velhos, sobre exus. Vai ficar aí na tela final. Peço que vocês deixem as suas perguntas aí nos comentários, também a cidade onde vocês moram. E muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Se possível, não deixem de se inscrever, de dar o seu like, comentar, isso ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!